E aí, sargento, voltando para a aulinha, beleza? Deu aquela respirada, pegamos a aulinha número 1, agora vamos para a aula 2, perfeito? Nessa aula 2, a gente vai pegar os tópicos. Quais são os tópicos principais desse módulo 2, beleza? A gente vai ter que analisar, identificar e reconhecer todo o processo da construção da população brasileira, perfeito? Isso aí vai te ajudar muito a compreender como se deu, tá, essa formação multicultural do Brasil. Se você para perceber, o Brasil é um dos poucos países que tem essa grande diversidade. Mas de que forma? Como se deu essa construção? É aqui que a gente vai aprender. Perfeito, sargento? Vem comigo que eu vou te dar a tua aprovação, perfeito? Então, na primeira coisa, você pode observar essa imagem linda no qual eu montei com muito carinho para você e única, porque você é o único, você vai ser o 01. Então, 01, vem comigo. Dentro dessa imagem, você pode perceber as diferenças das cores, da cultura do Brasil, perfeito? Isso aí são retirados. O Brasil tem essa diferença gigantesca. E aí a gente vai pegar o primeiro processo histórico. Quando a gente vai pegar essa aula, eu vou separar ele por momentos, que vai facilitar a sua compreensão. E aí, junto com um caderno, pega o caderno, perfeito? Você vai botar só as palavras-chave, como eu estou dizendo aqui. E junto com o material complementar, vai ser mais fácil ainda. Dentro da construção da nação brasileira, a gente tem que lembrar do primeiro momento, que é quem? Os indígenas. Antes do processo de ocupação no território brasileiro, temos que lembrar que existia milhares de índios espalhados pelo território brasileiro, de diferentes culturas, diferentes etnias, espalhados do litoral até o interior do país. Lembrando, para você ter a noção como o nosso território é tão grande e tão vasto, perfeito? Existem tribos até hoje que nunca tiveram contato com o branco. Essa é uma tribo, é chamada Tribo do Chão. Essa tribo está localizada no Mato Grosso, bem na divisa ali, tá? Com a região norte, né? Com a Amazônia. Então você vê o tamanho da dimensão. Então, no primeiro momento, tá? Quando tiveram aquele momento, quando a gente vai falar de construção, a gente tem que lembrar do primeiro momento dos indígenas, que já estavam aqui nessa região quando os portugueses chegaram no seu processo de colonização, perfeito? Então, primeiro momento, os indígenas. Palavra-chave que você vai colocar aí. No segundo momento, a gente tem que lembrar dos europeus. Os europeus, quando começaram a fazer o processo de colonização no Brasil, principalmente por portugueses, você vai ter o primeiro contato do branco com o indígena. Então, você já vai começar a ver uma miscigenação das cores. Mas vale lembrar também que muitas tribos desapareceram logo nesse primeiro contato. Isso o professor de história vai fazer essa abordagem até mesmo porque é importante, até mesmo porque quando os portugueses começam naquela forma de exploração da riqueza no nosso território, você vai ter aquela exploração da mão de obra indígena, né, no primeiro momento, depois os jesuítas vão proibir, porque eles vão salvar a alma deles, como a igreja falava. Então, nesse segundo momento, a gente tem que associar os europeus chegando ao território brasileiro, né? E aí você tem aquela troca de miscigenação, aquela relação do branco com o indígena que aconteceu sim, que é pouco abordado, mas você já começa a ter a tonalidade, a miscigenação da tonalidade branca com uma cor parda, na qual é a maioria dos indígenas brasileiros, perfeito? E não esqueça, logo nesse primeiro contato, por que milhares de indígenas desapareceram? Pô, Johnny, é porque eles não gostavam, eles fugiram? Não, eles não fugiram. Lembrando que grande parte dos indígenas brasileiros não tinha anticorpos de certas doenças que eram normais na Europa. Então, vou dar um exemplo. Em Portugal, uma pessoa gripada, à base de medicamento, conseguia se curar. Quando essa gripe chegou no Brasil, os indígenas nunca tiveram contato com esse tipo de gripe. Então, muitos indígenas desapareceram por conta de doenças típicas da Europa, que vieram o quê? Através do contato, beleza? Então, no segundo momento, os europeus no processo de colonização e exploração. E aí você começa a ver o branco chegando numa região tropical, perfeito? Terceiro momento, processo de escravidão no Brasil. O Brasil, lembrando, foi o principal e o maior receptor de escravos do mundo. Até mesmo porque o Brasil era uma grande potência
em vários ciclos econômicos. Um deles, que foi logo no primeiro momento, no século XVI, foi o quê? O ciclo do açúcar, muito forte. Eu necessitava de uma grande quantidade de mão de obra. E aí é onde eu vou conseguir essa mão de obra barata, de médio a longo prazo. Eu pago pela mão escrava e ele vai me pertencer como uma mercadoria. Então você vê no primeiro momento o indígena, no segundo momento o europeu, tonalidade branca, e aí vem os africanos, como para trabalhar nas lavouras. E aí a tonalidade já é mais escura. Então você já começa a perceber como você vai ter uma mistura racial gigantesca, uma mistura de etnia, uma mistura cultural gigantesca no Brasil. Então, no terceiro momento que você vai frisar aí, é o processo de escravidão no Brasil. Essa mão de obra foi utilizada no quê? Nas lavouras, para ser utilizada como uma mão de obra baratíssima. Perfeito? Então, não esquece, hein, sargento? Vem comigo. Pô, perde a linha, não. Quarto momento na ideia da construção da nação brasileira. Os imigrantes europeus. Pô, Johnny, mas você já não falou dos europeus no segundo momento? Sim, mas eu estou falando por fases mais importantes. Então, nesse destaque, eu quero que você pegue a caneta Tutti Frutti, eu quero que você marque texto, qualquer coisa. Fala com a tua mãe, mãe, calma aí, estou prestando atenção aqui na aula. Marca, isso é o mais importante, porque já caiu várias questões sobre os imigrantes europeus, tá? Qual é a diferença do segundo momento que a gente estava estudando para esse quarto? O segundo momento é só a ideia dos brancos chegarem. E depois vem os europeus. No quarto momento, vem de diferentes tipos de países. No segundo momento, era só portugueses. Agora, nesse quarto momento, você vê diversos países da Europa que começam a vir para o Brasil. Aí você, what? Como assim, Johnny? Começa a vir para o Brasil. Brasil? Que Brasil? Quem quer vir para o Brasil? Lembrando que a Europa, nesse momento, não estava passando por um bom momento econômico. E o Brasil estava no auge. Então, nesse momento, você pode até lembrar, cara, então a Europa já foi uma região repulsora. Repulsora quer dizer o quê? Que teve a saída de pessoas. Por algum momento, a Europa estava passando grande necessidade. Exemplo, sou eu. Minha família europeia veio de um processo migratório. Então, o seu professor aqui é filho direto de portugueses, que vieram num momento de crise financeira na Europa para vir o quê? Para o Brasil. Uma oportunidade, uma vez. Então, chegaram naquelas embarcações nos portos lotados de imigrantes, perfeito? Então, aqui você vê presença de portugueses, alemães, você vê italianos, diferentes nacionalidades europeias, perfeito? Então, o quarto momento é a diversidade europeia que começa a chegar no Brasil. E no quinto momento, a gente começa a falar assim, que é muito pouco abordado, mas é muito interessante você identificar, que é o quê? O momento em que imigrantes da Ásia e do Oriente Médio começam a vir para o Brasil. E o grande destaque, pega aí, quinto, asiáticos, momento de destaque, japoneses. Os japoneses eles começam a vir em grande número, tanto para você ver a força que o Brasil tem com a relação japonesa, que o Brasil tem a segunda maior colônia brasileira fora do Brasil. E onde é o país? Pô, seria o Japão. No primeiro ficaria os Estados Unidos, a maior concentração de brasileiros, segundo o Japão. Então você vê a relação do Japão e do Brasil mais próxima. No Japão, milhares de japoneses vieram para o Brasil também com uma mão de obra para trabalhar nas lavouras, principalmente em São Paulo, e depois trabalhar nas unidades fabris que começam a ser desenvolvidas em São Paulo. Para você ver como é tão marcante a presença, tem um bairro chamado Bairro da Liberdade, São Paulo, onde a rua é toda decorada com a cultura japonesa, perfeito? Então fica nesses 5 momentos, perfeito? 5 momentos mais importantes, e agora a gente vai pegar o quê? A parte de fixação desse módulo. Fechou, sargento? Dá aquela respirada, vem comigo, tô aprovado, hein?